O que é a Matrix? Somos emanações divinas presentes eternamente no infinito agora. Tudo o que observamos são nossas criações mentais. Tempo e espaço são conceitos ilusórios que criamos, formando uma prisão, que podemos chamar de matriz. A única verdade é o amor infinito, todo o resto é ilusão. Vamos aos detalhamentos. Hologramas são projeções de energia ou luz que parece, ao observador, ser uma forma de 3 dimensões, mas na realidade são uma série de códigos e padrões de onda que apenas geram a ilusão de 3D quando um laser emite sua luz sobre esses hologramas. Toda a realidade dos 5 sentidos é uma ilusão holográfica que apenas existe de uma forma sólida porque o cérebro/mente humana faz com que se aparente desta forma. O mundo 3D de paisagens, mares, edifícios e corpos humanos, apenas existe nessa forma quando nós olhamos para ele. Senão ele é uma massa de campos vibratórios e códigos. No filme Matrix, a matriz é representada, vista de fora, por uma série de números verdes e códigos, enquanto que do interior ela é vivenciada como o tipo de mundo em que nós pensamos que vivemos, montanhas, ruas, pessoas etc. Esta é uma boa analogia. Nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com o nosso cérebro. No caminho dos olhos até o córtex visual, região cerebral responsável pela fabricação da visão, gnosia visual, os lobos temporais editam e reconstroem até 50% ou mais da informação original que entra através da retina e nós apenas vemos o que o cérebro, com todas as suas realidades condicionadas, decide o que ele está vendo. Uma afirmação perfeitamente correta é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na prática, uma grande parte do que conhecemos é mentira. Existem entidades, como os manipuladores reptilianos, draconianos, Greys e seus fantoches, além da própria matriz que nós mesmos criamos, que nos repassam informações erradas, mentiras, visando nos escravizar, retirar nossa liberdade, e nos retirar poder. Uma das mentiras mais enraizadas em nós é o nosso conceito, ilusório, de separação espacial e de tempo. Comecemos pelo nosso conceito de tempo. Com o conceito de tempo estabelecido na superfície de nosso planeta Terra, todos nós podemos praticar um ato posterior antes de um ato anterior, basta cruzar de oeste para leste o meridiano do tempo, que cruza o Oceano Pacífico exatamente na localização oposta ao meridiano de Greenwich. Desta forma cria-se uma diferença de tempo entre os atos de quase 12 horas. Que absurdo! Nosso conceito de tempo é uma tremenda ilusão. Passado, presente e futuro. Ilusão. Então, como funcionam todas as coisas, sem o conceito de tempo? Na realidade só existe o infinito e eterno presente, o agora, com todos nossos conceitos de eventos passados e futuros ocorrendo no eterno agora, em realidades paralelas simultâneas, criadas por nossas mentes. É exatamente por causa disso que videntes conseguem ver e sentir acontecimentos passados e futuros. Eles estão presentes no agora. Reencarnação, portanto, não é um processo de vir e sair deste mundo com o passar do tempo. É mover-se para dentro e para fora de diferentes realidades, todas acontecendo simultaneamente. Ainda não está convencido sobre a ilusão do tempo? Então considere um dos grandes mistérios que é a predição do futuro, que muitos estudos já provaram ser possível. Um exemplo nesse sentido é o teste da cadeira proposto pelo vidente holandês Gerard Croiset. Investigadores iriam identificar eventos em salas espalhadas pelo mundo que não tivessem assentos numerados pré-alocados. As pessoas sentariam onde quisessem quando elas chegassem ao local do evento. O investigador daria a Croiset um assento particular para ser focalizado semanas antes do evento e ele teria que descrever a pessoa que iria sentar lá durante o evento futuro. Durante 25 anos Croiset descreveu os ocupantes dos assentos com enorme precisão. Doutora Julie Eisenbud, professora clínica na Universidade do Colorado, conduziu um desses testes em 1969. Mais de 2 semanas antes de um evento em Denver, Colorado, Eisenbud contactou Croiset na Holanda e deu a ele um assento para ler. Croiset disse que o homem que iria sentar naquela cadeira tinha cerca de 1,75 m de altura e trabalhava na indústria e consciência.
Em seu trabalho, disse Croizet, ele usava um avental de laboratório que estava manchado com um produto químico esverdeado. Ele disse que o homem tinha os cabelos pretos, penteados para trás, uma cicatriz no seu dedão e um dente de ouro na sua mandíbula inferior. 17 dias depois, este mesmo homem sentou no assento e Croizet estava correto em todos os detalhes, inclusive sobre sua altura. Como isso é possível? O homem depois na cadeira e o homem antes mesmo que ele inclusive soubesse que ele iria àquele evento, não eram eventos que estavam acontecendo separados por várias semanas. Eram eventos concomitantes na eternidade. Eles estavam acontecendo simultaneamente. Eram duas realidades mentais distintas, mas acontecendo no infinito agora. Uma ilusão só pode controlar você quando você pensa que ela é real. Quando nós observamos nossas experiências diárias, nós estamos olhando em um espelho de nós mesmos. Portanto, para mudar seu mundo, mude a você próprio. Não culpe os outros, pois isso é aceitar que os outros têm poder sobre sua vida e sobre a realidade que você cria. Não existe nada que não possa ser explicado, uma vez que entendamos que o amor infinito, unicidade, é a única verdade e todo o resto é ilusão e que nós estamos criando a ilusão ou tendo a ilusão programada em nós por acreditar que ela seja real. Lial Watson, biólogo e autor de Supernature, diz ter presenciado uma mulher indonésia chamada Tia, uma xamã, conversando com uma menininha em um pequeno bosque de árvores. Ele olhava a cena de uma curta distância e ela não sabia que ele estava lá observando. Ela pareceu explicar algo à garota e um certo ritual de dança e de gestos começou. Para o espanto de Watson, o pequeno bosque de árvores desapareceu e, após alguns segundos, voltou novamente. No momento Tia dançava no bosque sombreado. No seguinte ela ficava em pé sob um sol escaldante, ele disse. Ela conseguiu ligar e desligar o bosque várias vezes, com Watson olhando sem acreditar. Isto é impossível? Não, não é. O bosque é uma ilusão holográfica e aqueles que compreendem como o processo funciona podem se desconectar dessa realidade, o sonho de consenso que concorda que o bosque existe. Com Lial Watson observando esta cena intensamente, foi fácil para ele tornar-se parte do campo de realidade de Tia e também ver o bosque aparecer e desaparecer. Outras pessoas poderiam ter observado isso de uma ilusão de realidade de consenso e o bosque não teria desaparecido para elas. Isto explica por que algumas pessoas podem caminhar através de paredes, elas acreditam que podem e essa torna sua experiência. Elas desconectam suas mentes e corpos das leis da realidade de consenso que insiste que isso é impossível. Quando digo acreditar, isto é um nível de crença muito além de qualquer pessoa que apenas diz eu acredito. Não é crença, é um conhecimento, um ser. Existe um velho ditado que diz que nós podemos mover montanhas. Isto não tem um significado literal. Por que não? Se um bosque pode desaparecer, por que não uma montanha? A montanha é uma ilusão holográfica e nossa mente controla a ilusão. Porque nós não movemos montanhas. Nós podemos, mas nós não fazemos, porque nós não sabemos que nós podemos. A realidade de consenso, programada, diz que a própria ideia é ridícula e se acatamos essa realidade, assim é. Porém se criarmos uma outra realidade que diz o oposto, moveremos montanhas. As leis do mundo dos 5 sentidos podem apenas ser aquilo que nós pensamos que elas são, e enquanto aceitarmos elas como real nós estaremos sujeitos às suas limitações. Da mesma forma, se nós pudermos livrar nossas mentes dessas realidades, nós não estaremos mais sujeitos às suas leis e limitações. Isto é o que chamamos milagres. Quase todos já leram sobre feitos inexplicáveis, como caminhar no fogo sem se queimar, ter espadas atravessadas através do corpo sem se machucar ou deixar cicatriz, levitação e muitas outras coisas. Nenhum desses fenômenos é possível para a ciência materialista convencional, mas isso é simplesmente porque a ciência convencional é o conhecimento equivalente a um filme do Mickey Mouse. David Icke conheceu uma mulher que separou um quarto de sua casa para ser usado por meditadores sérios, meditadores que queriam meditar por longos períodos sem serem perturbados. Um cara entrou e não apareceu por muitos dias e ela ficou curiosa para saber se ele estava bem.
Ela pegou um copo de chá para ele e abriu a porta devagarinho. No momento seguinte o copo se espatifou no chão porque quando ela olhou para ele, a metade de baixo de seu corpo estava invisível. Impossível. É possível sim e perfeitamente explicável. Um pouquinho sobre o karma. A crença na realidade sólida materialista é fundamental na ciência oficial, assim como a necessidade de que tudo seja provado através de experimentos que possam ser repetidos. Os cientistas que sugerem explicações alternativas são jogados no ostracismo ou sabotados, para se defender a sabedoria existente. Fundamental para perdermos de vista nossa unidade infinita é a política oficial da ciência não alternativa que apresenta o mundo como partes desconectadas e isto está refletido na própria estrutura da ciência, com suas especialidades compartimentalizadas, que raramente conversam entre si. Mas, quando as crenças dos cientistas estão afetando os resultados dos experimentos, como a física quântica está cansada de mostrar, de que valia é este dogma? Uma partícula subatômica chamada anômalon foi verificada ter propriedades diferentes em diferentes laboratórios, o que é equivalente a ter um carro que muda de cor e outras características dependendo de quem o está dirigindo. As leis da ciência apenas se aplicam porque os cientistas acreditam que sim, graças ao estado divinizado da ciência. O que ela decide que é real torna-se a realidade de consenso. Mas tudo é uma ilusão. A matriz foi criada pelo inconsciente coletivo, e a mente consciente foi aprisionada pelas ilusões assim criadas. A matriz tomou vida própria quando ela acessou uma fonte de energia própria. O medo gerado pelas mentes consciente e inconsciente aprisionadas em uma ilusão que acreditam ser real. Este medo auto-percebido, a matriz, então aprisiona também o inconsciente coletivo na ilusão. É o inconsciente que os manipuladores visam controlar. Estamos condicionados a ver o que nos é dito para ver, pelas normas da sociedade. A hipnose nos vem de inúmeras formas. Na infância estamos sujeitos à programação de nossos pais, que instilam suas próprias realidades sobre nós. Isso se compõe, em seguida, com a educação que recebemos na escola. Educação não está envolvida com o desenvolvimento da autopercepção, ela meramente prepara os jovens para os trabalhos que servem ao sistema. A educação verdadeira seria desaprender a doutrinação incutida pela educação oficial. O hipnotizador residente encontra-se no canto da sala. Mamãe, onde eu aprendo o significado da vida? Oh, cale a boca e veja a TV. Ok, mamãe. Milagres são apenas saídas da realidade de consenso para onde suas leis ilusórias não mais se aplicam. Como pode o seu corpo queimar quando você sabe que ele é apenas uma ilusão holográfica de sua mente? Como pode uma ilusão holográfica ser prejudicada por uma espada ou uma bala, que também é apenas uma ilusão holográfica? Resposta: apenas quando você acredita que isso é possível. O homem que perdeu metade do seu corpo quando meditava foi para um tal estado de consciência, sua realidade, que seu corpo holográfico começou a segui-lo. Fazendo isso, ele começou a desaparecer, retirando-se desta realidade. Muitos tentam fazer esses aparentes milagres com a chamada iluminação ou avanço espiritual, o que pode vir ser uma armadilha. Você não é um Deus vivo na Terra por conseguir fazer esses truques que vêm do conhecimento de como nós criamos a realidade. Os manipuladores estão usando essas técnicas o tempo todo. Essas habilidades podem ser usadas, e o são, por aqueles que desejam expor a ilusão e ajudar as pessoas a despertarem dela. Mas não precisa ser assim. Isso é apenas um conhecimento e você pode usá-lo da forma que desejar. O cérebro não é a alma. O cérebro é um computador usado pela mente e portanto os cientistas nunca conseguiram localizar onde, no cérebro, encontra-se a alma. Eles nunca irão encontrar, porque a alma não está lá. Nós não pensamos com o cérebro, mas através do cérebro, na nossa realidade dos 5 sentidos. A ciência oficial também não localizou a área do cérebro que contém a memória, porque a memória, o disco rígido do computador, está espalhada por todo o cérebro, já que o cérebro é um holograma e cada parte contém o todo. Pessoas já tiveram boa parte do cérebro removidas, por causa de tumores e surpreendentemente não perderam certas memórias específicas. O holograma tem uma enorme capacidade de armazenar informação.
Pode-se armazenar muitas cenas em um mesmo filme holográfico, por exemplo, e mudando-se o ângulo de incidência da luz do laser, escolher qual a cena que se quer ver. Nossa memória funciona de forma semelhante. Possuímos memória fotográfica holográfica. Pessoas podem ler objetos, como relógios e joias, e tirar deles informações detalhadas de suas histórias e dos donos, porque os objetos são hologramas que registram essas informações. Os hologramas de nosso corpo armazenam a memória de todos nossos sentidos. Quando, por exemplo, cheiramos algo, isso pode acionar uma memória tão poderosa como quando vemos ou escutamos algo que nos lembra uma certa experiência. A memória holográfica estende-se além do cérebro para todo o corpo holográfico. O holograma do corpo contém a memória do holograma do cosmos e assim por diante. Tudo está conectado com tudo. Tudo é tudo. A matriz não pode dividir o todo em partes porque a unicidade é sempre a unicidade, mas a matriz pode dar a ilusão de divisão e de polaridade, e isso é o que ela faz, manipulando o nosso sentido de realidade. Divisão e polaridade são ilusões, porque tudo é um. A matriz dos manipuladores procura construir uma realidade de consenso na qual a mente humana coletiva, ou inconsciente coletivo de Jung, aceita a verdade prevalente que ela está programada para acreditar. Quanto mais isso acontece, mais poderosos são os padrões de pensamento que mantêm a realidade manipulada coesa, e mais densos os hologramas irão parecer. Nós estamos nos hipnotizando mutuamente através da aceitação e imposição das normas, que leva a compartilharmos das mesmas ilusões básicas. O objetivo é solidificar a ilusão de consenso ainda mais, removendo os desafiantes e as alternativas a ela. A realidade da matriz está construída com pensamentos ilusórios altamente desbalanceados, medos, que produzem padrões vibratórios de baixa frequência. Aqueles presos à ilusão da matriz ressoam nesses padrões, e quanto mais preso você está, mais devagar será sua vibração. Cria-se um círculo vicioso com ambos, a prisão e os prisioneiros, contribuindo para a sobrevivência da matriz. Até que esses padrões de frequência sejam desafiados por aqueles que vibram na unicidade e na harmonia, a matriz irá prevalecer, já que medo e desarmonia são a matriz. A analogia mecânica desse fenômeno pode ser observada, por exemplo, quando colocamos dois violinos próximos um do outro. Ao acionarmos uma corda em um dos violinos, a mesma corda do outro violino irá começar a vibrar, no que é chamada de ressonância simpatética. Quando temos um pensamento, nós estamos enviando ondas de som em frequências que os 5 sentidos não podem ouvir, infrasom, e este som ressoa um padrão espacial de frequência. Mude o som, o pensamento, a realidade, e o mundo muda. Parece que esses campos de pensamento formam vórtices, como redemoinhos em uma pia, que podem tornar-se fixos e rígidos, correspondendo a opiniões fixas, pontos de vista imutáveis e senso rígido da realidade, que resistem a mudanças. O que acontece quando uma pessoa desafia o sistema e oferece uma outra realidade? Ela é ridicularizada, condenada, despedida, marginalizada, atacada financeiramente, aprisionada ou, mesmo, morta. O que está realmente acontecendo em um nível vibracional? É a expressão dos 5 sentidos do padrão de energia da matriz que está forçando a corda vibrante desajustada a entrar na linha. Podemos ver as consequências em tais rebeldes sendo atacados de várias formas, pois para a matriz eles representam um tom de frequência diferente que precisa ser jogado de volta para a linha vibracional prevalente da matriz. É comum vermos políticos que começam desafiando o sistema e, depois, tornam-se advogados dele. Não podemos acabar com a prisão da matriz reagindo lá fora com armas, bombas, raiva e ódio, porque isso irá tornar a frequência da matriz ainda mais forte, contribuindo para o seu padrão de desarmonia. A solução encontra-se aqui dentro, mudando os nossos padrões próprios de vibração e nos conectando com a unicidade, a harmonia e o amor. Se mudarmos a nós mesmos, nós mudamos o nosso mundo, nossa realidade. A matriz é uma construção vibracional e para remover seu controle temos que romper o poder vibracional que ela tem sobre nós. Na realidade, a maior parte desse poder é simplesmente nossa ignorância de que tal controle existe. Nós estamos criando o nosso próprio universo, o único para nós.
Quanto mais você redefine sua realidade com relação ao consenso, mais você irá se destacar da multidão e ser um prego acima do resto. A razão dos manipuladores procurarem martelarem essas pessoas de volta para o conjunto dos outros pregos bem enfiados em uma base de madeira é que elas ameaçam sabotar a própria realidade de consenso da qual a matriz depende. Essas pessoas mostram que existe mais de uma realidade possível. Os visionários são pessoas perigosas para os manipuladores e eles desejam se ver livres delas. Uma pessoa independente é um demônio para um manipulador da realidade de consenso. Quando nos for dito para fazer ou acreditar em algo, pergunte: quem decidiu isso? Por que devo fazer ou acreditar nisso? Eu sou o infinito, não tenho que fazer ou acreditar em nada que eu não queira. Melhor, nem faça essas perguntas. Que momento excitante para estar aqui nesta ilusão dos 5 sentidos. Nós estamos voltando para casa, apesar de nunca termos partido. Apenas nos enganamos que tínhamos partido. A gargalhada é muito importante nisto tudo. Não existem lágrimas no céu, nem sofrimento nenhum. O que podemos fazer, a não ser gargalhar? Aqui estamos correndo em torno de um laço no tempo, como um rato em sua roda giratória, acreditando em um tempo que não existe. Quanto mais rápido nos movemos para frente, mais rápido nós vamos para trás, quando, na verdade, nunca vamos a lugar nenhum. Que gozação! Nossos corpos apenas morrem porque nós pensamos que eles morrem. Nós apenas sentimos dor e ficamos doentes porque nós pensamos que isso ocorre. Nós ficamos velhos porque nós pensamos que nós ficamos. Nós batemos a cabeça contra uma parede sólida que não pode ser sólida. Nós chutamos nosso dedão na perna da mesa, apesar da mesa ser uma ilusão, assim como o dedão. Nós temos medo do futuro, apesar de não existir futuro. Nós lamentamos o passado, quando não existe passado. Nós temos medo do desconhecido apesar de termos o conhecimento de tudo que existe. Um sábio chinês disse: finalmente, no fim, quando tudo está terminado e todas as questões foram respondidas, não existe mais nada a fazer a não ser sentar e dar uma ótima gargalhada. Você quer dizer que a lua não é real? Não é. E que tal o sol? Também não é. Mas eu estou caminhando sobre a terra, certo? Não, você está de pé sobre sua mente. Ok, te vejo amanhã. Não existe amanhã. Está acontecendo agora, exatamente como ontem. Que horas são? Aquela que você pensa que é. Você está brincando, certo? Está me tirando um sarro. Não, é verdade, honestamente. Isso é realmente verdade. Sim, se você pensa que é. Somos uma unicidade infinita. Nós não podemos morrer e nós somos aquilo que escolhemos ser por toda a eternidade. O que acontece, nós fazemos acontecer e temos o poder infinito para mudar.